Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Tudo numa boa, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar com a Miriam Dornelles, formada em Economia, Direito Tributário. Ficou muito conhecida na época das eleições passadas com um quadro que ela costumava fazer chamado Descascando Abacaxi. Hoje ela tem um canal no Poe Streaming onde ela trata desses assuntos de economia e nós vamos bater um papo muito agradável com ela. Procurem assistir e que vai valer a pena. Ela tá no Poe Streaming e logo em seguida vai estar também no canal Bar. Legal? Está na hora de você trocar os seus óculos? Você precisa de uma nova armação? Está precisando de um novo óculos de sol? Está cansado de usar óculos e quer usar lentes de contato? Precisa de uma lente mais moderna e tecnológica, aquela lente que escurece no sol, com fotossensível, aonde você tem dois óculos em um só? Tem o óculos de grau e ainda tem o óculos de sol? Então está esperando o quê? Dá um pulinho na Ótica Reis e aproveite as grandes promoções, inclusive a grande promoção Pague 1, Leve 2. É isso mesmo, na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um lindo óculos de sol. Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, aqui no centro da cidade de Esteio. A Ótica Reis, que atende de segunda a sábado, das 8h30 da manhã até às 18 horas. O telefone é o 3033-6670. 3033-6670. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Miriam Dornelles, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Miriam, em primeiro lugar, muito obrigado por ter reservado esse tempinho do final de semana, do descanso, para poder me conceder essa entrevista. Já adiantando, queria também te agradecer pelo fato de estar disponível para isso, né? E há um bom tempo já eu tenho pensado em te convidar para fazer essa entrevista, pelo fato de que apareceu no pleito do ano passado uma jovem, já uma formação, querendo trabalhar pelo bem da população da cidade de Porto Alegre. Então isso me encantou muito. Eu assisti, acompanhei a tua trajetória naquela época lá, e depois ainda tive a grata surpresa de saber que tu tinha acho que é uma espécie de canal de YouTube, alguma coisa de rede social, onde tu desenvolvia assuntos relacionados à economia, né? E que tinha um nome bem bacana, bem peculiar, bem para cima, que acho que é tipo Descascando Abacaxi, né? Isso aí mesmo. Exatamente. Muito bem, meus parabéns, viu? Jovens já preocupados com isso é muito importante. Inclusive, como eu sou da área da educação, eu sempre fui muito preocupado em poder proporcionar às crianças educação financeira. Às vezes a gente salva um país inteiro se a gente colocar na cabeça das crianças como é que faz para a gente guardar um dinheirinho e saber aplicar ele, né? Miriam, a primeira coisa que eu queria saber de ti, para a gente contar aqui no nosso canal, meus amigos, é a tua trajetória estudantil e profissional. Pode contar para a gente aí? Claro, Jairo. Só antes, eu gostaria de saber se está tudo certinho com o meu áudio, com o meu vídeo. Tudo certinho. Está aparecendo bem no vídeo, o áudio está ótimo. Tá certo. Bom, Jairo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Há algum tempo a gente já vinha conversando e que bom que a gente está aqui hoje para a gente conversar, esclarecer também os seus questionamentos a respeito da minha trajetória, né? Nós que nos conhecemos através da política, posso dizer assim, da última vez em que eu me candidatei a vereadora aqui em Porto Alegre. Foi uma experiência muito boa, né? No sentido em que a gente conhece as pessoas, conhece o povo, dialoga, conversa, isso não tem preço, né? Mas a minha formação é em economia e em vista dessa mesma minha formação, né, a gente estuda muito a respeito do dinheiro, a respeito do capitalismo e suas mazelas, as suas
não é só as mazelas, né, mas a gente estuda as partes boas e as partes ruins, né, e entende como desenvolver melhor, né, o Estado através das finanças e através do desenvolvimento. Em virtude da minha formação, é que eu comecei durante a crise, né, a crise do Covid-19, que alastrou, né, nos pegou de surpresa, e muitas pessoas vinham me perguntando, como eu sou economista, Miriam, o que eu faço agora? Quais são os próximos passos? Então, esse questionamento e essas perguntas vieram das pessoas a mim, porque eu já tinha uma rede social bem ativa e eu falava bastante sobre economia. Então, esse questionamento é que me fez perceber que eu poderia ajudar muito mais a população. Por isso, eu me candidatei a vereadora na época. E, inclusive, naquela época, eu trabalhava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em que eu tive uma atuação política junto aos meus colegas, né, funcionários do hospital. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi referência e ainda é referência em relação ao Covid-19. Então, isso tudo me ajudou, né, a formar a minha ideia política para Porto Alegre. Então, ali, eu convivi com todos os colegas, né, durante o Covid, entendi um pouco da estrutura da saúde, e, claro, eu já tinha muita vontade de atuar dentro da política e ajudar as pessoas, de fato, com a economia. Então, veio que, através dos meus contatos, enfim, dos meus movimentos políticos, eu nunca fui uma pessoa de ficar parada, né, eu sempre ia criando situações, ou criando oportunidades para trabalhar a economia dentro da rede social, ou até para ajudar a população que estava precisando em relação ao Covid. Porque muitas pessoas pararam de trabalhar, inclusive não puderam, né, estar ativa novamente na economia, em virtude da saúde. Então, assim, era muita discussão. Aí eu fui chamada para debates, para rádio, e entre outras situações, assim, que me chamavam, e eu mesma, às vezes, levantava questionamentos e comecei iniciando lives, simplesmente, no YouTube, no Facebook e no Instagram, e foi dando certo, né? Então, quando veio, tinha bastante seguidores, e a coisa começou a acontecer, mas não foi uma coisa, assim, pensada, né? Que nem muitos políticos planejam, né? Um pleito. Eu não. Eu fui indo pela internet, e aí que me surgiu o convite para me candidatar, representando, claro, a juventude, e eu resolvi aceitar. E aí, enfim, participei dessa experiência, foi bem positiva, mas a gente sabe que a política não é só isso, né? É muito difícil para nós jovens que estamos começando dentro, enfim, de um partido, não temos, digamos assim, padrinhos políticos para nos orientar, a gente vai fazendo como acha que tem que ser, né? E também não é errado, não é ruim, não é feio, fiz o que eu pude, coloquei as minhas ideias, e muitas pessoas, muitos jovens, principalmente, vieram até mim, né, muitos apoios, fiquei muito feliz, mas a gente sabe que a política para a gente, não sei se está ouvindo que está chovendo bastante em Porto Alegre aqui, né, deu um trovão aqui agora, então, para gente que é novo na política, não é fácil, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu não vivo a política 24 horas da minha vida, né? Não tenho cargos, né, em comissão, não vivo da política. Então, basicamente, para iniciar, para te explicar um pouco, né, como a gente se conheceu, né, Jairo? Que tu me passaste que lembrou de mim ali por causa da eleição, de fato, né, uma jornada que aconteceu, conheci muitas pessoas, muitos apoios, foi uma experiência muito boa. Perfeito. Mas me diz uma coisa, eu sei que tu está em outras atividades agora, uma coisa foi levando a outra, né, nós já vamos falar sobre isso, mas só para fechar esse parênteses da questão política, e se houver um novo convite, tu acha que tu vai para a política de novo? O que tu acha?
Tu dizes para convite, para que seria? Se candidatar a um cargo. Hoje eu não penso em política mais, no sentido de me candidatar, né? Porque eu não tenho estrutura para isso, porque existe um planejamento, como qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, os meus planos hoje, políticos, estão em segundo plano. Meu plano, em primeiro lugar, é minha carreira, que é a que eu quero retomar, que é como economista, como futura advogada, né? Eu tenho formação em economia, sou pós-graduada, tenho 2 pós-graduações e também atuo já na área do direito, né? Principalmente no direito tributário. Então, tem muita coisa que eu posso fazer como advogada, como economista, para ajudar as pessoas, né? Então, acho que, por enquanto, o meu primeiro foco é a minha carreira profissional, né? Eu não quero viver da política, né? Existiram outros convites para que eu trabalhe dentro da política, mas eu não quero viver da política, eu quero ser uma profissional, né? Manter a minha vida normal. Não entraria assim, nesse sentido, viver da política. Não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para minha vida. Porém, claro que isso é o que eu estou te dizendo hoje. Daqui a pouco existe um plano, daqui a pouco existe uma idealização. Eu vou para a política por causa dos meus ideais, né? O que eu penso, não é para ali estar ganhando um salário, para estar ganhando um dinheiro. Eu vou de acordo com os meus ideais. Então, hoje, em primeiro lugar, é a minha profissão. Talvez no futuro, não sei, né? É o que eu posso dizer. Uhum. E na tua área de atuação, é uma coisa bem interessante essa tua formação, porque tu te formou em economia e tem o direito também. Isso é muito interessante, porque tu une duas áreas interessantíssimas, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de grandes dificuldades, de empresas fechadas, lojas fechadas, as pessoas precisam se reinventar. Eu acho que é o momento ideal para ter um profissional com a tua formação para fazer consultorias, né? Então, por exemplo, a tua formação em economia te dá subsídio para poder fazer uma orientação ao empresário que pensou assim, pô, tive que fechar minha fábrica, eu preciso remodelar meu negócio, preciso fazer um novo formato de negócio, como é que eu faço isso andar? Pode talvez entrar nessa consultoria. Além disso, a nossa lei brasileira, não sei se tu vai concordar comigo, mas a nossa Constituição brasileira, os decretos e leis, eles geralmente vêm agregados a várias brechas, né? Então, o advogado ele tem que estar com um conhecimento muito aprofundado, porque as nossas leis sempre deixam uma brechinha onde tu pode juntar com outro artigo e uma jurisprudência, e aí tu faz aquele processo andar, funcionar, ou chegar a uma decisão. Seria mais ou menos esse o teu caminho, juntar as tuas duas formações e trabalhar em prol disso, né? Quer dizer, tu seria praticamente assim, eu imagino, talvez tu possa ser, dentro do mercado de trabalho, no meio empresarial, uma solução como se fosse um coach, né? Da área do conhecimento da economia e as questões direcionadas ao direito, né? Ou seja, aquilo que o empresário pode fazer e aquilo que o empresário não pode fazer. Eu creio que seria mais ou menos isso, né? Com certeza, são duas áreas que andam juntas. Não tem o que dizer em relação a isso, né? Porque a economia, a gente estuda como o consumidor reage, como o Parou a gravação. E isso tudo nos ajuda a ter uma ideia e entender como agir dentro dessa complexidade que é o mercado. E, por outro lado, a gente tem o direito, né? Então, as leis que estão a nosso favor
para atingirmos a maximização dos lucros, que a gente chama assim, dentro da economia. Não basta a gente lucrar como empresa, mas a gente tem que fazer o melhor daquele lucro, né? A gente tem que maximizar essas rendas que estão entrando para a empresa, porque pode ter muito lucro, mas tem muito custo, né? Então, pode ter muito dinheiro entrando, mas muito dinheiro saindo também. Então, a lei, claro, que nos ajuda, por exemplo, no direito tributário, a gente sabe que existe uma complexidade muito grande dentro dos tributos. Inclusive, né, a reforma tributária é algo que, no futuro, eu quero me colocar mais a par, e até trabalhando nessa área está me ajudando bastante para eu entender um pouco do pequeno empresário, né, do empresário na vida real. Por exemplo, a complexidade da carga tributária brasileira hoje, por exemplo, um chocolate é diferente de cacau, que é diferente de um cereal, entende? Então, cada tipo de produto é tributado diferente. Então, às vezes, se tu consegue entregar para o teu consumidor aquilo que ele quer, que ele necessita, mas trabalhar a tributação de forma diferenciada, tu já consegue ter um prejuízo, ou, aliás, não entrar no prejuízo, ou lucrar mais, oferir mais receitas. Então, tudo vai depender do olhar que tu tem referente aos seus conhecimentos, né, oriundos daquilo que eu estudei, tanto da carga tributária, tanto do tributo, direito tributário, direito do consumidor também. Então, tudo tem a ver com a economia. Agora, eu estou num momento bem focado em educação financeira, né, que é um lado da economia, educação financeira não só para pessoas físicas, porém também para pessoas jurídicas, porque a pessoa jurídica é um reflexo daquela pessoa física que criou a empresa. Então, né, geralmente, o cérebro da pessoa física é que está lá, e a cultura toda daquela pessoa que está ali daquela empresa, né? Às vezes a empresa é pequena, às vezes cresce exponencialmente, mas aquela cultura, o modo como o empresário, aquela pessoa física pensa, que vai fazendo com que a empresa cresça. Então, a educação financeira não só da pessoa física, mas também da pessoa jurídica, né? Da própria empresa, entender a questão financeira e maximizar os seus retornos, o que se ofere, né, no mercado através dos consumidores. Então, assim, é um mercado que cada vez mais cresce na educação financeira, porque eu vejo que existe um espaço muito grande para a educação financeira, porque é uma necessidade muito grande. As pessoas, embora entendo que cada um saiba, né, do que ganha, quanto ganha, que acha que está fazendo o melhor para si, mas existe muita dificuldade ainda em relação à administração das finanças, e isso é o que mais está me movendo, né, a trabalhar na internet. Agora mudei um pouco, né, saí um pouco da política, que às vezes até nos gera bastante polêmica e haters, né, para uma coisa mais leve que a educação financeira. Então, eu estou gostando bastante, estou trabalhando nisso de uma forma bem focada. Bem legal. Miriam, queria te falar uma coisa que talvez saia um pouquinho da tua área, mas acho que tem tudo a ver, tá? Seria a área mais contábil. Vou te dar um exemplo meu particular, assim, só para te ter uma ideia de como é que o empresário está vivendo dificuldades no Brasil. Por exemplo, eu tinha uma empresa e eu tive que fechar essa empresa por causa da pandemia e voltei para um segmento antigo que eu tinha, tá? Eu procurei uma contabilista porque eu tenho que emitir nota fiscal. Bom, primeiro que eu sou um total ignorante em relação a essas burocracias. Aí eu procurei a contabilista, ela me deu explicações. Olha, tu vai ter que mudar o teu KNAI ali, tu vai ter que botar uns outros KNAIs ali no teu CNPJ, né, habilitado para determinadas funções comerciais, e aí a tributação vai ficar lá, tu vai ser 6%, algumas outras coisas é 15%, e tu sabe que eu tenho uma dificuldade enorme para entender por que essas tributações diferentes. Outra dificuldade que eu tenho muito grande de entender por que tem tanta burocracia para abrir um CNPJ, ou para fazer modificação no CNPJ. Sabe que eu acho que isso seria um assunto muito interessante também, porque, por exemplo, assim, ó, tu é uma economista e com formação em direito também, tu vai dar uma consultoria para o empresário, ou seja, ele já tem uma empresa em andamento.
mas também tem esse baita mercado aí, pipocando de caras que estão querendo abrir suas empresas e que estão totalmente perdidos. Eu que tenho uma noção 1% desse mundo, já estou apavorado. É sempre interessante, desculpa, nem deixei de falar, já é um assunto que me empolga. Mas é sempre interessante a gente buscar não só um contador, mas como também outros profissionais da área, por exemplo, como um advogado tributarista, a fim só de conversas, porque não só o contador, né, mas o advogado da área tributária, ele consegue visualizar outras questões, e eu acho fundamental para o empresário, entende? Então, por exemplo, a questão jurídica de uma empresa, que é, por exemplo, o MEI, né? O MEI e um outro tipo de empresa, por exemplo, a responsabilidade cai na pessoa física, entende? O processo, ele vai diretamente, se tiver algum processo, ele vai recair em cima da pessoa física, né? Não tem a jurídica e a física, né? Uma coisa, outra coisa. Não, no meio é tudo igual. Então, esse tipo de informações, às vezes, passa batido pelo contador, porque o contador, às vezes, ele enxerga e está preocupado com outras situações, né? A parte fiscal, né? Mas, às vezes, é importante a gente entender a parte jurídica, às vezes, não, sempre é importante a gente saber quais são as nossas responsabilidades. Ah, eu vou pagar menos, mas a minha responsabilidade vai ser isso, 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 aquilo. Então, a gente tem que entender o todo, que amanhã ou depois, né, a gente tem que estar preparado, tem que saber exatamente o que fez, né, quais foram as decisões que a gente tomou, né, para isso, porque às vezes vale a pena ser MEI, tem que repensar isso, em relação às responsabilidades, eu digo, jurídicas, né, porque às vezes a pessoa é MEI, trabalha com outro, digamos assim, são dois sócios, de fato, né, mas não são jurídicos, mas é a responsabilidade depois, entende? Então, existem muitas situações em que pode ocorrer futuros riscos, enfim, então a gente sempre tem que estar alinhado também no direito. Eu acho que isso é fundamental, principalmente na área tributária, porque, enfim, não vou entrar no mérito aqui agora, mas é que no meu dia a dia a gente vê bastante coisa que, às vezes, uma conversa com um advogado da área tributária já te ajuda muito, às vezes, né, um valor ali vai pagar por uma análise, vale muito mais do que no futuro aí ter vários problemas. Então... Estou pensando até em te consultar sobre isso, porque eu tenho um problema para resolver, que eu adquiri uma franquia o ano passado. E é outro assunto bem interessante isso aí também, né? Franquia não é um negócio muito assim, não é rapidinho que tu desenvolve essa questão. Então eu fiz uma assinatura de um contrato com uma franquia, ela funcionou por um determinado tempo. Eu, no final do ano passado, entendi que a franqueadora não estava cumprindo com aquilo que foi acordado comigo, e eu solicitei um distrato de franquia, que é um documento que eu emito para eles, solicitando o término da nossa parceria, né, da franqueadora e o franqueado. E tu sabe que eu tô recebendo uma resistência do dono da empresa, porque eu solicito ali a extinção de determinadas cláusulas do contrato, né? Ou seja, estou pedindo para extinguir o contrato. E eles estão lá segurando. Então, assim, eu estou tentando resolver cordialmente o problema, mas daqui a pouquinho eu vou ter que ir para uma questão jurídica, né? Porque como eu tenho uma franquia com eles e eu quero continuar no mesmo segmento, se eu aparecer desenvolvendo meu trabalho no mesmo segmento da empresa deles, eles vão dizer que eu estou descumprindo com a franquia. Isso, se bem que eu já solicitei o ano passado, ou seja, fazem mais de 2 meses, eu solicitei o desligamento, mas eles não me desligam. Entende? Então, eu não sei que caminho que eu tenho que tomar se não houver entendimento das partes, né? Então, daqui a pouquinho eu vou ter que fazer uma ação jurídica para conseguir me desligar dessa franquia. Para te ver como realmente a gente precisa dessa orientação do profissional do direito tributário, das leis, né? A gente precisa desse profissional.
E eu acho que tu juntou duas áreas muito interessantes, a tua formação em economia e a tua formação em direito, né? Os senhores que estiverem assistindo esse programa, por favor, consultem a Miriam Dornelles, que é a pessoa indicada. Miriam, queria falar agora contigo sobre a tua carreira de âncora de programa de televisão. Né? Eu chamo de televisão porque, na verdade, hoje as mídias estão todas misturadas, né? Tanto em TV como internet, YouTube, Facebook, está tudo muito igual, né? Hoje quase todas as televisões, quando fazem um programa de televisão, elas transmitem para o canal de TV, para o canal de YouTube, para Facebook, para as outras redes sociais. Então, eu sei que tu tem um programa teu, né? E eu gostaria que tu falasse sobre ele agora. Foi um convite, na verdade, do jornalista Fabiano Brasil. O Fabiano é empreendedor, super inovador aqui na cidade de Porto Alegre, né? E ele criou o Pool Streaming, que é uma nova forma de jornalismo. E, na verdade, a gente não sabe nem conceituar, né? Porque as mídias sociais chegaram de uma forma que hoje é possível a gente ter uma rede, né, uma rede como o Pool Streaming, que é mais que rádio, mais que TV, né, Pool Streaming, como ele mesmo diz. Então, tudo foi idealizado por ele, tem nem um ano direito o programa não a rede, né, então para te ver como tudo é muito novo, então às vezes eu tenho até que me policiar nos conceitos. Então, a rede Pool Streaming, ela funciona no Shopping Total, é um estúdio, dentro do shopping, então já é uma inovação, em que existe uma grade de programas que é ao vivo, segunda a sexta, das 10 da manhã até as 10 da noite, e eu iniciei ali com um programa que se chama No Final das Contas, que é um programa de educação financeira, economia e finanças. Então, ali eu posso explorar, né, o que eu mais gosto dos assuntos dentro da economia. Também tem o direito, né? Então, o direito do consumidor, né, o direito tributário, tem todos os direitos, existem as questões financeiras ligadas, por exemplo, né, ligadas a eles. Então, a gente pode explorar bastante o assunto. Então, por exemplo, agora, nas próximas quintas-feiras, né, eu estarei lá ao vivo, sempre, às 9 da noite, né, no programa No Final das Contas, em que eu trago várias pessoas para conversar, e criei agora uma inovação, porque foi quinta-feira passada o primeiro quadro, que aí vem toda um pouco da minha identidade, né, que é o abacaxi que eu não largo, né, que é o Descascando Abacaxi. É uma forma lúdica, uma forma diferente de trazer essa comunicação, que é economia, de uma forma... dessa forma lúdica, diferente, a gente comunica, e muito bem, né, tenho sucesso até conversando dessa forma, criando, né, com muita criatividade. Daí agora a gente colocou no ar, ao vivo lá, o Descascando Abacaxi. Então, criei lá, tenho várias ideias ainda que tá guardada, e aos poucos a gente vai colocando tudo ligado ao abacaxi. Então, eu já tenho três quadros na minha cabeça já, que é mas eu só vou falar de um aqui, tá? Que é o Descascando o Abacaxi. Então, por exemplo, o Jair vai lá, a gente fala sobre finanças, sobre as dificuldades na crise, e aí chega um momento que a gente vai ter que descascar o abacaxi. Aí ele escolhe lá um abacaxi, cada abacaxi tem um número, e aí tem uma pergunta. E aí eu falo a pergunta para ti, e aí tu tem que descascar o abacaxi. É uma situação da tua vida, que, enfim, uma hipótese, é claro, e aí a gente vai conversando e brincando, rindo, que é uma forma que a gente tem de comunicar a educação financeira de uma forma leve, né? É isso que eu quero dizer, com leveza, com clareza, e também colocando as pessoas na dúvida, porque a vida é isso, né? A gente tem que descascar os abacaxis aí todos os dias, às vezes uns maiores, outros menores. Então, fazer esse trocadilho aí tem me ajudado a gente tirar bastante risada do pessoal e seguir o baile, né, da educação financeira. Perfeito. Então, o convite está feito, né?
todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, a gente conecta com a Apple Streaming e vai achar lá o programa da Miriam Dornelles, que se chama... no YouTube. Aham. No YouTube e agora no Bá TV também. No Bá TV, perfeito. No Bá TV Canal vai ter 20 da NET e 520 da Claro. Tá. E no Bá TV ele vai entrar no mesmo horário. Não, o Bá TV ele vai ser diferente, né? Vai ser alguns cortes da programação do Paul Streaming, né? Eu ainda não tenho essas informações para te passar, mas eu sei que alguns cortes lá do programa vai estar lá no Bá TV. Mas é tudo novo, né? Tudo um processo que eu ainda não tenho tantas informações para te passar. Tá. O teu programa tem duração de quanto tempo lá no Paul Streaming? No Paul Streaming é em torno de 45 a 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Perfeito. Então é um tempo bem agradável mesmo, assim. E em 1 hora ele fica agradável porque dá para desenvolver todos os assuntos de forma bem tranquila e, além disso, o público fica atento, né? Porque depois, se estende mais que isso, geralmente o público cansa, né? E aí não assiste todo o resto. Mas então, estamos tendo quinta-feiras bem agradáveis, divertidas e ensinadoras nas quintas-feiras. Com certeza. O melhor que a gente tem para passar para as pessoas, né? A gente ensinar ou levar alguma informação que pode aplicar na vida, né? E se a gente falar sobre finanças, sobre dinheiro, pelo menos ou ouvir, já é um avanço, porque às vezes a gente não fala de dinheiro dentro de casa. Claro, a minha casa é diferente, né? Porque eu só penso, né, eu sempre faço cálculos e converso sobre isso, então eu sou, claro, um caso à parte. Mas as pessoas, na sua normalidade, não falam muito sobre finanças, não colocam o dinheiro em pauta, os cálculos, as razões, por que compraram isso, por que consumiram, por que não. Então, é importante a gente trazer esses questionamentos, essa discussão. Um outro assunto que eu acho importantíssimo, que eu acho que cabe dentro do teu programa, é a questão da cultura do brasileiro. A gente tem uma cultura de parece que ter medo de prosperar. Parece que é feio ficar rico. É uma coisa muito estranha isso. Eu escuto muita gente assim, não, meu saláriozinho de 1.200, 2.000 tá bom. Sabe? Aquela pessoa que tem medo de prosperar. E tu vai na cultura americana, claro que a gente não pode categorizar como sendo uma maioria, mas a gente vai para a cultura americana, a gente vê que o americano gosta de prosperar e gosta de ver o seu vizinho prosperar. Ele fica feliz porque o cara está prosperando. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se o cara ficou melhor de vida, ele morre de ciúme e quer mais é que o cara se ferre. É uma coisa esquisita, né? Então, esse teu programa também pode ajudar para isso. Mudança de chave, virada de chave. Pensar diferente, pensar em crescer, prosperar, ficar bem, né? Sabendo ter uma boa educação financeira, sabendo poupar, sabendo aplicar dinheiro, né? Eu acho que isso aí é sensacional. Vamos estar lá assistindo, viu? E a gente faz o convite aqui para o público que assiste o meu canal de YouTube também, para que assistam a Miriam Dornelles lá todas as quintas-feiras no Paul Streaming, pelo YouTube e no Bá TV. Miriam, queria te agradecer imensamente, obrigado pelo tempo disponível aí para a gente poder fazer essa gravação, tá? E em outra oportunidade, se Deus quiser, vou te convidar de novo para a gente bater mais papo sobre economia e direito tributário, tá bom? Com certeza, estou à disposição. Eu que agradeço o teu convite, Jairo. Valeu, muito obrigado, abraço, sucesso sempre para ti, tá bom? Obrigada. Depois só siga lá, @Miriam Economista no Instagram. Um abraço, Jairo. Abraço. Tchau, tchau.